Fala nação, bem-vindos ao canal. Aí, um corte aqui do programa Futebol Show da ESPN Brasil. Link como crédito na descrição do vídeo. Eles estão comentando aqui a respeito daquela nota, essa nota que a assessoria de imprensa do Pedro soltou na imprensa aí, tá ligado? Vamos ver o debate aí, o que estão dizendo a respeito. Esse probleminha do Pedro aí com o Felipe Luiz tá dando pano pra manga, tá não? Vamos acompanhar? Relembrando a você, o Pedro não foi relacionado para o último jogo. O Felipe Luiz na coletiva detonou o Pedro. E ontem, assim no finalzinho do F-Show... Ele não foi relacionado para o jogo de quarta. Isso, nós lemos aqui uma nota do Pedro falando sobre a situação toda. E agora, temos uma notícia, como a Natália antecipou, o Pedro não foi relacionado para o próximo jogo do Flamengo. Mas, vamos relembrar, você que não viu ainda, a nota do Pedro, e ela não caiu bem nos bastidores do Flamengo. Eu vou reler para vocês aí, para a gente entender. O Bubu tá fazendo... eu quero ver o que ele tem para dizer. Põe aí na tela a nota do Pedro, porque ele escreveu, colocou nas redes sociais... Eu vou soltar uma nota também, hein? Uma vez esclarecido internamente, venho ao público para falar com os torcedores do Flamengo, ao qual tenho maior respeito e gratidão sobre os fatos que aconteceram nos últimos dias. É inegável que me senti desvalorizado e exposto após um membro do departamento de futebol do clube ter me colocado à venda. E aí eu vou explicar para vocês. Foi o Boto, lembra que o Boto falou, opa, calma, não sabemos. Enfim, olha lá, e descartado para a sequência da temporada. Construí minha trajetória no Flamengo com muita luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia. Conquistei títulos importantes e um lugar na história. Esperava mais respeito. O esperava mais respeito é interessante, hein? E olha lá, é evidente que esse fato me fez baixar o rendimento no dia a dia. Não tenho vaidade e assumo que durante a última semana meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros. Por isso, inclusive, não fui relacionado. A explicação para eu não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom e desrespeitosa. Forte parágrafo direcionado a Felipe Luiz. Aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado internamente. Quarta-feira tem Mengão em campo e nada mais importa. Saudações rubro-negras. Bom, eu acho que a gente tem que separar essa nota em alguns parágrafos e algumas vinhetas que o Pedro manda direcionadas ali. Ele só pediu desculpas, você que está em casa, para o elenco do Flamengo. E o torcedor. Na verdade, ele não pediu desculpa, né? Ele falou que foi esclarecido e falou com a galera lá. Foi assumir, não pediu desculpas. Aliás, isso é um ponto que é bastante estressado pelas notícias que ele não pediu desculpa. Aí vamos lá. Claro. Ele fala primeiro sobre a diretoria. Vamos lá de cima para baixo, fala da diretoria. Vocês acharam que realmente não foi de bom tom a colocada da direção para ele, tá no mercado? Porque ali ele fala que se sentiu desprestigiado naquele momento. E se não me falha a memória, foi no Mundial agora, com o Boto, os caras falando de outro centroavante. Já vou falar, ainda aqui no Futebol Show, o Flamengo tá de olho no outro centroavante. Quer dizer, será que ele vai sair mesmo? E aí, Prato, você lembra dessa daí? Ele pegou pesado com a diretoria? Não, ele tem uma visão e a diretoria e o treinador têm outra visão. Pedro, ele admite que não treinou bem na última semana. Seria até estranho para quem não treinou bem se jogasse amanhã contra o Santos. Para mim é natural que ele não seja relacionado. Mas ele tem uma visão que ele se sentiu desvalorizado, se sentiu exposto. E a diretoria tem uma outra visão. O treinador está com a diretoria, o respaldado pela diretoria, o treinador deixou bem claro a avaliação que ele tem. Que é um jogador que tem treinado mal, números ruins, rendimento baixo, não tem como jogar assim. Agora, fica uma situação, Edu, que eu não sei se é fácil para ser contornada. Eu acho que não é tão simples assim. Depende muito de como o Pedro vai reagir, depende de como o Pedro vai se mostrar no dia a dia a partir de agora, depende de como que vai ser o treinador vendo a reação do Pedro. Porque o Felipe Luiz, para chegar no ponto que ele chegou, ele certamente procurou caminhos internos que não resolveram. Ele procurou outras soluções, não deram resultado. O que ele fez? Vou publicamente falar. Até porque a postura do Felipe Luiz em relação a treinador e jogador publicamente é muito rara de acontecer. Mas certamente ele fez aquilo que a diretoria pensa dessa forma, o treinador pensa dessa forma, talvez muita gente do elenco pense dessa forma, e o Pedro agora vai mostrar que tipo de reação ele vai ter. É uma reação para treinar melhor? É uma reação para responder, talvez quem desconfie, para quem não esteja gostando do que ele tem feito? A bola está com o Pedro agora. Edu, publicamente o Flamengo jogou a bola para o centroavante do time. Como o centroavante vai reagir,
a gente vai ter de ver as cenas dos próximos capítulos. E aí que tá o grande lance. Natália, Bubu, Celso, a gente, e aí eu ouvi muito de torcedor flamenguista o seguinte, era hora do Pedro fazer a parte dele e, de repente, se entender com o Felipe Luiz, e ele teve a oportunidade de, na nota, citar o Felipe. Mas ele quer. Aí que tá o lance. Será que ele quer? Depois dessa nota aí, assim, ou faltou um pouquinho de conversa da assessoria dele para escrever essa nota de uma forma um pouquinho melhor em relação ao Felipe Luiz, talvez tenha faltado, ou talvez tenha sido de propósito, a gente não sabe. A gente tem uma leve ideia do que acontece nos bastidores do clube, né? Do que está acontecendo internamente, dessa questão do treino. Antigamente a gente tinha acesso aos treinos, então a gente conseguia observar quem estava rendendo bem, quem não estava rendendo, e muitas vezes era questionado o técnico com um pouquinho mais de embasamento em relação à não escalação ou escalação de um ou outro jogador. Agora, em relação ao Pedro, é uma situação que para ser contornada ficou difícil. Não é só questão de responder em campo, é uma questão de respeito. Houve uma falta de respeito de todos os lados. Todo mundo ali perdeu um pouco a mão. E o Pedro encerra com chave de ouro aí nessa nota em que ele disse que ele se sentiu desrespeitado, a forma como foi publicamente exposto. Está no direito dele, assim como o Flamengo está no direito dele de achar que o jogador é vendável. O jogador não precisa mais fazer parte do elenco. Ontem o Fábio Luciano, que foi capitão do Flamengo, um dos caras mais legais, né, do futebol, inclusive vem toda hora aqui com a gente. O Fábio Luciano é gente boa demais. E o Fábio contou a visão dele, ele disse que o Felipe Luiz passou um pouco o tom, que acho que não podia ter chegado, né, chamado a atenção dele e tal, mas numa coletiva ele acho que expôs muito o Pedro. Aí, já a visão do Bubu. O Bubu, que foi o autor da frase "A vida é uma roda gigante". Fala mesmo. Ele vai falar já o igual que o Pedro, Pedro... ele fala, que um dia como por cima, um dia por contornar baixo. essa situação? O que vai acontecer? Já o Bubu vem com essa informação. Você acha que o Felipe Luiz podia ter tirado um pouco o pé? Não, e a exposição do treinador? Por que não se fala do treinador nessa hora? É o treinador que não escala, o treinador que não coloca, o Pedro, jogador de 30 gols por temporada, ele fica tomando porrada e tá tudo bem? Eu acho que o treinador ele se defendeu também. E essa nota do Pedro para mim não cola, Edu. A nota do Pedro não cola porque ele trata como se fosse única e exclusivamente o fato dele ter sido colocado à venda por um membro que a gente ainda não sabe de fato quem é e talvez nem descubra, sendo que o Felipe Luiz na coletiva, e ele foi muito claro e esclarecido durante toda a coletiva, de que ele tinha conversado já 4 vezes com o Pedro. A última 6 dias atrás ele fala isso, e as outras vezes o comportamento do Pedro já era pauta. O comportamento do Pedro já era pauta com o Dorival Júnior. O que aconteceu com o Rogério Ceni eu acho que até é natural, né, dele ficar bravo e etc. Jogador nenhum gosta de ser substituído, mas o Dorival já tinha citado o desleixo dele nos treinamentos. Então assim, não é que aconteceu uma única vez e o Pedro ele fala, olha, eu não rendi por conta disso. E é mentira porque o próprio Felipe Luiz falou que não é a primeira vez e a gente tem relatos de outros treinadores. Então assim, é muito fácil ele individualizar o que aconteceu por um fato que não diz respeito a ele, e aí eu não tiro a razão do Pedro, Edu e amigos, de ter ficado chateado. Eu ficaria chateado também se eu estivesse no lugar dele. Hashtag chateado? Chateado, óbvio. E assim, eu acho que é completamente natural que ele tenha sentido dessa maneira. Agora, depois de tudo que aconteceu, o recado do Pedro está muito claro. Ele chama o empresário e emite uma nota para a imprensa, ou o que seja, passa a informação para o Vene Casagrande de que ele quer ser negociado. Ou seja, e até, de novo, a gente volta para a coletiva do Felipe Luiz. Eu não quero o abraço do Pedro, eu quero que ele fique louco comigo por essa coletiva e meta 5 gols amanhã no treino para que eu possa colocar ele como titular. Eu acho que, tudo bem, pode ter saído um pouco do tom em um outro momento, mas eu acho que o Felipe Luiz ele estava cansado. Acho que aquilo é um desabafo de quem está cansado de ficar passando pano pro Pedro. Não foi só ele, como a gente falou aqui, e em um determinado momento ele falou, quer saber? Cansei, o Pedro não vai ser escalado, não vai ser convocado, eu vou falar tudo o que eu penso, e pra mim o Felipe Luiz está certíssimo. Em gênero, número e grau, eu coloco essa coletiva. Eu nunca tinha visto nada parecido. A coletiva é histórica do Felipe Luiz. É excepcional. A gente não vê treino, a gente não sabe qual que é o desempenho dos jogadores, e ele embasa tudo que ele fala com os números de GPS. Depois saiu a matéria do GE falando que, de fato, ele estava em último em todos os quesitos. Aceleração, desaceleração, sprint. Então, assim, como o Pedro vai se defender? A chance dele se defender era justamente ele voltando e assumindo, olha, eu errei, vai pedir desculpa para quem ele tem que pedir, e se não achar que não tem que pedir desculpa, tudo bem, mas responder em campo. A resposta dele é, não quero mais, quero ir embora. Então pronto, que vá.
É simples. Que o Pedro vá embora pra ver se ele vai conseguir jogar com o nome. Porque aparentemente o recado que ele me dá é: eu quero jogar com o nome. Eu sou o Pedro. Não. O Pedro vai e o Flamengo fica, né, galera? A instituição que tá por cima de tudo. Não tem jogador maior que o Flamengo. Aí que tá. Você não vai jogar com o nome no Palmeiras, você não vai jogar com o nome no Atlético Mineiro, você vai jogar com o nome, talvez, em um time de Série B ou um time de menor investimento da Série A do Campeonato Brasileiro. Ele vai chegar lá, não precisa correr nos treinos, porque o comportamento do Pedro é absolutamente preocupante. E o Felipe Luiz, ele foi categórico, ele falou, vai contagiar o grupo. E contagia mesmo, Edu. Porque o jogador, ele fala, ué, por que o Pedro? Por que o Pedro não tá correndo? E eu preciso correr. E outra, digo mais, o Pedro, porque muita gente perguntou, por que ele tá falando isso agora? Porque o Pedro acabou de voltar de lesão. Ele tá... Se o Pedro tivesse metendo 20, 30 gols e desse uma desacelerada ali, tudo bem. O problema é que agora o Pedro acabou de voltar de lesão e ele precisa tirar esse déficit do período de lesão que ele tem. Claramente tem, como todos os jogadores não voltam 100% de uma lesão. E se ele não tá disposto a tirar esse déficit nos treinos, não é escalando um jogador que não corre, que é pagar pra ver. É você tá apostando em um cara que não faz por merecer essa aposta. Então, assim, desculpa pra mim, o Felipe Luiz tá certíssimo. Talvez ele tenha passado um termo ou outro ali, mas ele precisa se proteger também, porque o jogador hoje tá muito protegido. Eu entendi. Eu acho que você que está em casa vai mandando aqui a sua opinião a respeito desta situação, inclusive no chat. Já já vou ler umas participações e também vídeos para cá. Mas aqui no F-Show nós temos jornalistas gabaritados. Vocês viram aqui é o supercomputador. Temos o Pratos com a sua visão campeão do mundo, analítica. Temos a Nath também, que tem opinião forte. Mas temos Rodrigo Bueno, que é o nosso especialista em relacionamentos. O Bubu é o especialista em relacionamento. Em vida também. Ele que cunhou a frase, a vida é uma roda gigante. Ele que agora, eu lembrei da outra frase que você citou, muita gente repete, mas não sabe que é tua, que é a confiança é como um cristal. Quando se quebra, não tem como colar mais. Mesmo. O relacionamento Pedro e Felipe Luiz tem salvação, Bubu? Eu tô me sentindo aqui a Cristina Rocha chamando a psicóloga. Vamos ver agora eu quero ver. Vai. Mostra que você conhece. Vai. Não tem? Não vai responder ou não é a resposta para a pergunta? Não. É isso. Não. Não o quê? O casamento Pedro Flamengo acabou? Não. Não. Sim. É isso. Ela faz Não, que isso, Bubu? Que é isso daí? Eu não tô com vontade. Então não comenta, ué. Falaram de mim pelas costas, entendeu? E eu tô chateado. Hashtag chateado. Então, não quero comentar. Tá bom, não quero. Próximo assunto, então. Você tá sendo igual o Pedro. Nós queremos. Você depois não lança nota, não. Divulgaram os números aí que eu tô mal, que eu tô comentando mal. E aí? E eu fiquei chateado. Então, divulgaram não tô rendendo. Seu mapa de calor aqui. Você veio de uma cirurgia, você veio de uma lesão grave. Bem lembrado. Então eu não quero comentar também. Da coluna. Entendeu? Eu não tô rendendo bem no programa, a culpa é de vocês. O que tá acontecendo, cara? Você acha que Pedro, agora, olhando pra este personagem maravilhoso... Não é personagem. Ele acredita mesmo? totalmente nisso. Você acha que o Pedro tá assim, meio dodóizinho? Eu acho. Chateado, que nem eu. Se alguém fala mal de você, quer negociar, não te dá valor, a gente fica chateado. Você tá defendendo o Pedro? Eu acho. Eu acho que o Pedro, entendeu? Ele não tá rendendo porque falaram mal dele, desvalorizaram ele. Não é porque ele voltou de lesão grave. Então, E aí, então, ele não tá afim de jogar. Que nem eu também não tô afim de comentar. Então, pra você, já no seu comentário bem de Já tem ritmo de 25 centavos, suas férias só sexta, viu, guerreiro? Eu já tô de férias, já entrei de férias. Não vem com modo avião aqui, não. Você está ao lado do Pedro ou do Felipe Luiz na discussão? Eu estou... agora eu te peguei, né, que não dá pra você dar migué. Vai responder. Não responde. Não quer comentar? Tem que comentar mesmo? Cara, o que tá acontecendo nesse programa? Faltam 4 pra você sair de férias.